Olá e seja bem-vindo ao Dio Futebol, o canal de três adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje vamos olhar algumas vendas que seu time fez na última década e ver alguns jogadores que seu clube se arrependeu de vender, seja por ele ter brilhado em outro lugar ou até por ter ido bem, mas foi vendido por um valor muito abaixo do que ele viria a valer depois no futuro. Como, obviamente, a gente não conhece tudo sobre cada time e torcida de futebol, se você pensa que a gente esqueceu de algum jogador que merecia estar na lista, se sinta livre para comentar aqui embaixo e a gente pode conversar. E com isso, vamos pro vídeo. Atlético Paranaense. Alexandro. Para começar a lista, já temos um jogador nível de seleção brasileira. Sendo uma promessa da base do Furacão, já era esperado que ele iria para a Europa um dia, mas a gente diz que o clube se arrependeu, principalmente pelo preço pago pelo lateral, de apenas 7 milhões de reais. A gente diz isso porque futuramente o jogador chegaria a ser vendido por quase 50 milhões após brilhar no Santos e no Porto, e por isso pensamos que foi uma oportunidade que o clube deixou de buscar. Atlético Goianiense. Gil. Seguindo nos caminhos dos defensores, temos um dos destaques da década do Corinthians, e é por isso que o goianiense se arrepende. Em 2009, o Atlético comprou o zagueiro do humilde americano, mas ficou pouco tempo, o vendendo 6 meses depois por apenas 500 mil. No futuro, o jogador jogaria na França e voltaria ao Brasil para ser campeão brasileiro pelo Corinthians, sendo um dos destaques do time, mostrando que ele poderia ter agregado ao Dragão apenas 6 anos antes. Atlético Mineiro. Alejandro. Essa foi bem complicada de escolher, já que o centroavante é um jogador muito novo ainda e não tem um futuro garantido. Mesmo com tudo isso, o que selou nossa escolha foi o fato do Alejandro já ter 5 gols no Brasileirão, ou seja, se jogasse no Galo ainda, só estaria atrás do Keno na artilharia, que foi o destaque ofensivo do time inteiro do Galo. Mesmo conseguindo quase 15 milhões de reais por ele, pensamos que poderia ter sido muito bem mais aproveitado e sido vendido por muito mais, portanto escolhemos ele para o Galo. Botafogo. William Arão. No caso do Fogão, sendo honesto, não foi muito difícil, já que muitas transferências foram até boas, mas uma que nos destacou foi a saída do volante. Sendo o destaque do time na Série B em 2015, o clube queria forçar uma renovação automática, mas no final isso não deu certo e o Flamengo contratou o Arão de graça. Hoje ele é muito importante para o Mengão e definitivamente vai continuar sendo muito utilizado com a chegada do Rogério Ceni. Ceará. Thiago Galhardo. Essa vai soar um pouquinho oportunista, né? Mas ainda assim achamos que não faria sentido estar com o Galhardo faltando no Ceará. Temporada passada foi um dos maiores destaques do Ceará, marcando 12 gols apenas no Brasileirão, jogando como meia. O Inter o buscou no fim de seu contrato a custo zero e foi devagarinho subindo sua confiança com o Kudê e subindo no campo, virando centroavante e destaque do clube após a lesão do Guerreiro, mas com esse começo ruim do Abel Braga, ele vai ter outro sistema de jogo para se adaptar. Corinthians. Everton Ribeiro. Agora, essa venda vai ser uma que vai doer no torcedor corintiano por muitos e muitos anos. Após subir da base do Corinthians, passou apenas 1 ano nos profissionais, jogando só 4 jogos, e depois de um empréstimo para o São Caetano, foi vendido ao Coritiba, onde foi destaque e iria seguir sua carreira de muito sucesso no futebol brasileiro. Hoje sabemos quanto o Timão perdeu em deixar o meia sair para o Coxa, e vai continuar na cabeça dos torcedores o que poderia ter sido de Everton Ribeiro no Corinthians. Coritiba. Rafael Veiga. De novo, essa pode parecer super oportunista, já que o Veiga virou destaque com a chegada do Abel Ferreira no Palmeiras, mas achamos que já é justo. Sendo um dos destaques do Coxa quando estava lá, pensamos que foi vendido por muito pouco comparado ao futuro que ele tinha com apenas 22 anos e poderia ter sido vendido por mais ou rendido mais dentro de campo para o próprio Coxa, e seu destaque agora no Verdão com a chegada do técnico português mostra isso. Flamengo. Pablo Mari. Chegando ao Flamengo, acabamos escolhendo uma venda de uma situação muito específica. O zagueiro foi vendido por um bom dinheiro e não mostrou nada melhor após ir para a Inglaterra, mas escolhemos isso pela fragilidade da defesa atual do Mengão.
Nós teríamos escolhido outro jogador caso a defesa do rubro-negro estivesse sólida, mas após a saída do Mari, ela ficou muito dependente no Rodrigo Caio, que com essa temporada típica não é uma garantia, mostrando que ter outro zagueiro de muita qualidade poderia melhorar muito essa temporada inconsistente para o Flamengo e para o técnico recente, o Rogério Ceni. Fluminense. Richarlison. Ok, a gente sabe que essa pode parecer meio confusa, mas já vamos explicar. Hoje, o Richarlison é um dos destaques da Premier League, sendo importantíssimo para o time do Ancelotti, valendo quase 400 milhões de reais, e por isso pensamos que sua venda foi subvalorizada pelo Watford e pelo Fluminense. Nós pensamos que poderia ter sido melhor para o tricolor em campo e fora dele, já que o ponta poderia ter jogado mais tempo aqui e se destacado mais, e com isso teriam vendido ele por muito mais, e por isso está na lista. Fortaleza. Jean Mota. Mesmo tendo ficado pouco tempo no Fortaleza, ainda pensamos que o vender por apenas 800 mil para o Santos foi um desperdício. No seu tempo lá, só chegou a virar destaque nos estaduais de 2016, marcando gols importantes e assumindo um papel de destaque no clube. Teve seus momentos no Santos, principalmente nos seus anos iniciais, mas foi perdendo titularidade com os anos. Mesmo assim, ainda pensamos que poderia ter dado muito mais ao Leão do Pici. Goiás. Thiago Mendes. Novamente temos outra transferência escolhida baseada no seu preço. O volante subiu para os profissionais do clube em 2010, mas não demorou muito para se firmar como titular. Em 2013, virou titular incontestável do clube, jogando quase 50 partidas, atraindo interesse de outros clubes, e aí que sua venda para o São Paulo aconteceu. Nós pensamos que ainda lá em 2014 ele poderia ter espaço na Europa, mas como ficou no Brasil, o valor foi aproximadamente 4 vezes menos que o preço recebido pelo São Paulo quando venderam em 2017. Grêmio. Marinho. De novo, a gente se repete, essa pode parecer muito oportunista, mas ainda é nossa escolha. Após uma boa passagem na China, o ponta foi para o tricolor gaúcho por 8 milhões de reais, mas rendeu pior que o esperado, e apenas um ano depois foi vendido para o Santos por metade do preço. Infelizmente para o Grêmio, o Marinho realmente se encontrou no peixe e virou destaque absoluto, virando artilheiro e criador do time. Esse prejuízo financeiro e futebolístico que o Grêmio teve é o motivo da nossa escolha do Marinho. Internacional. Ricardo Goulart. Essa é uma que, mesmo fazendo muito tempo, ainda machuca em todo o Colorado. Após ser rejeitado pelo Palmeiras, o Goulart acertou com o Inter para jogar na base, mas com a saída do Oscar para a seleção, ele foi escolhido pelo Falcão para jogar o Campeonato Gaúcho. Apenas um ano depois, acabou saindo para o Coimbra e futuramente para o Cruzeiro. O arrependimento é o fato que o Inter poderia ter facilmente mantido o jogador, mas decidiram que não valeria a pena, decisão que se provou completamente errada apenas 3 anos depois. Palmeiras. Arthur. Como essa foi uma venda recente, o Verdão ainda está sofrendo com as consequências de sua escolha. Para contratar o Rony, que estava com custo elevado, decidiram vender uma promessa da mesma posição, o Arthur, e sabemos hoje que foi uma decisão horrível. O contratado continua cheio de dificuldade de arrumar boas performances pelo Palmeiras, e o vendido foi um destaque no Paulistão, e é uma das maiores promessas do time já juvenil e cheio de joias do Bragantino. Red Bull Bragantino. Romarinho. Com a recente compra do Bragantino pela Red Bull, o clube não tem quase nenhuma transferência recente que poderiam ser utilizadas para a lista, e por isso escolhemos a do Romarinho. Considerando quão bem ele foi no Corinthians após ser vendido, ele poderia ter trazido mais lucro para o clube, mas seria bem difícil manter ele lá. Santos. Bruno Henrique. Mesmo sabendo de todas as complicações que o ponta teve no clube paulista, ainda escolhemos ele para a lista. Após um período inconsistente na Alemanha, acabou voltando para o Brasil para jogar no Peixe, e já se mostrava estar bem acima da média do resto do Brasileirão. Após problemas no olho, decidiu que queria ir para o Flamengo, e mesmo com o Santos tentando convencer, falharam, e ele se juntou ao rubro-negro por um preço abaixo do seu valor e o João Lucas emprestado, que infelizmente, para os santistas, foi um péssimo negócio. São Paulo. Rodrigo Caio. Após 15 longos anos de lealdade do zagueiro ao São Paulo, acabou saindo com problemas do clube paulista.
Depois de se juntar ao Flamengo em 2019, conseguiu ganhar títulos gigantes, sendo uma peça fundamental do timaço do JJ. Mas o arrependimento do tricolor paulista vem na forma que ele saiu, após graves críticas ao Aguirre, técnico na época, e após passar muito de sua vida dando tudo ao clube. Sua saída deixa um gosto amargo na boca dos torcedores, considerando também quanto ele jogou após sair do clube. Sport. Patrick. Sendo hoje um dos destaques do Inter, o Sport definitivamente se arrepende dele ter saído do jeito que saiu. O meia chegou no clube para jogar pelo Luxemburgo e se tornou destaque e titular absoluto por 2 anos seguidos, mas não renovou com o clube e acabou indo para o Colorado a custo zero. Considerando quanto o Patrick agrega no time do Inter hoje, definitivamente foi um péssimo negócio para o Leão da Ilha, que não pôde utilizá-lo por muito tempo e não teve compensação financeira de perdê-lo. Vasco. Thiago Galhardo. Para finalizar, temos sim uma repetição, porque não poderia ter faltado. No clube carioca, teve muitos problemas extra-campo, principalmente após ter problemas com salários atrasados, e mesmo já sendo afastado do time, foi liberado após descobrirem que ele dava informações para jornalistas secretamente. Após toda essa batalha, assinou com o Ceará e futuramente assinaria com o Inter, e essa parte a gente já explicou. Mesmo que os torcedores do Vasco não olhem para o atacante com bons olhos, não quer dizer que não o gostariam no time hoje, fazendo ele um dos maiores arrependimentos do Vasco nessa última década. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assista outros vídeos. Se não gostou, deixe seu dislike e explique o motivo nos comentários, já que somos um canal iniciante, então qualquer feedback ou crítica é sempre apreciado. Se você não concorda com a nossa escolha, seja do seu time ou de outros times, deixa aí quem você botaria no comentário, e a gente pode discutir, conversar e te dar um like. Sempre uma boa interação. Nós somos o Dia Futebol, muito obrigado por assistir, clica aí no vídeo que deve estar aparecendo na sua tela agora, e até o próximo vídeo.